Muito bem-vindo a esse vídeo, muito bem-vindo a esse espaço de reflexão sobre a nossa vida e reflexão sobre a Bíblia também, né? Porque é um livro aí milenar, precioso, cheio de sabedoria, que nos ajuda a viver a nossa vida aí com mais sabedoria, de forma mais acertada aí nos conselhos, nas promessas que Deus tem para nós. Muito bem-vindo a esse espaço. Nesse vídeo de hoje eu quero dividir com você uma reflexão que eu estava fazendo a respeito da provisão diária de Deus. E o que que isso se aplica na nossa vida quando a gente pensa em histórias bíblicas como o maná. Você já ouviu falar dessa história? Agora a gente vai ler um trecho na palavra do Senhor sobre essa história que aconteceu aí com o povo de Israel, que estava peregrinando no deserto, e que Deus alimentou eles de forma extraordinária, né, descendo aí o alimento do céu para eles, né. E o que que isso tem a ver com a nossa vida? Eu estava pensando sobre algo aí que acredito que seja, assim, tão, ah, que seja algo que todos nós, né, a maioria de nós, a gente tem em comum, nessa sociedade que a gente vive aí tão frenética, tão cheia de exigências, cheia de cobranças, não diretamente, mas a gente mesmo acaba se impondo tantas cobranças. Essa época que a gente vive tão desafiante, que tudo é tão rápido, tão acelerado, que a gente tem a impressão aí pela internet, pelas redes sociais, que as pessoas estão fazendo mil coisas ao mesmo tempo e nesse ritmo acelerado de alta performance, e muitas vezes a gente entra aí num lugar de comparação. Principalmente as mulheres, a gente entra num lugar de comparação, e isso gera ansiedade. Isso acontece com os homens também, né. Muitas vezes, quem sabe você está, seguindo alguém na rede social ou tem algum amigo, e essa pessoa está lá longe, lá na sua vida profissional, na sua carreira, aparentemente família toda estruturada, daqui a pouco uma pessoa super saudável, com o corpo em forma. Isso se aplica a homens e mulheres. Todos nós, a gente está sujeito aí, nesse desafio que é a nossa época, que é a comparação, que é as coisas aí mais expostas nas redes sociais, e por mais que a gente saiba que as pessoas elas vão postar o seu melhor lado, a sua melhor versão, o seu momento ali legal, não vão estar postando os desafios da vida, é tudo muito, estético e muito de aparência, por mais que a gente saiba disso. Mas é difícil a gente vencer, às vezes, esse lugar que a gente entra da comparação e da ansiedade. Porque de repente você pensa assim: "Poxa, né, eu estou lutando com a ansiedade, porque eu recebi promessas do Senhor, mas eu não estou vendo nada acontecer na minha vida, as coisas não estão lá no auge, né, da performance, da produtividade". Aí você entra num lugar de autodepreciação, de se diminuir, de se comparar, de achar assim: "Não, Deus me esqueceu, isso que eu estou pensando é uma mentira, não existe promessa coisa nenhuma, é loucura da minha cabeça". Porque na internet também a gente escuta tantas palavras, né, de pessoas aí usadas pelo Senhor, falando em relação aos processos, às promessas de Deus, porque é algo bíblico. As promessas, Deus tem promessas para todos nós, e não pelo nosso ego, pela nossa vaidade, para nos engrandecermos, mas é para a glória do Senhor. Como eu coloquei aqui num vídeo, acho que foi o vídeo retrasado que eu postei, que sentido faz nós amarmos o Senhor, nós sermos cristãos e nós não sermos luz e sal desse mundo? Então é importante sim que a gente busque esse lugar de autoridade, de relevância, de destaque, mas buscando o nosso coração, tá centrado aí para glorificar Deus, não para nossa própria glória, para o nosso próprio orgulho, para o nosso próprio ego, por vaidade, mas para glorificar o Senhor na nossa vida. Só que a gente entra muitas vezes nesse momento de ansiedade que aparentemente as coisas não estão acontecendo. Ou seja, quem sabe você está lutando com o seu negócio próprio, ou lutando na educação dos filhos,
ou lutando para se qualificar profissionalmente, quem sabe está trabalhando e estudando, e a gente sabe o quanto é exaustivo esse lugar. E você se pega aí no cansaço da vida, na comparação, em olhar só aquele momento ali de desafio, não observar o todo e achar assim, puxa, eu não tenho mais forças, né? Eu estou ficando ansioso porque eu estou vivendo só lá no futuro, pensando nas promessas, ou quando eu chegar naquele lugar, aí sim eu vou ser pleno e satisfeito e feliz. Tem muito a ver com o que a gente falou no vídeo passado em relação à nossa dependência emocional também, né? Porque tudo aí a gente precisa exercitar a nossa mentalidade, estar com o coração correto, vigiar as nossas emoções, né? E nada melhor como a gente estar centrado na palavra do Senhor para a gente alinhar tudo, alinhar a vontade do Senhor. Porque o que adianta a gente estar num lugar aí de promessa, mas a gente estar com o nosso coração equivocado, com o nosso coração no lugar errado, né? Então, aqui a gente pode comparar muito, que eu quero refletir contigo nesse vídeo a respeito do maná, dessa experiência que o povo de Israel teve em relação ao maná diário e em relação às nossas ansiedades. Aqui, como eu coloquei o exemplo, é uma ansiedade aguardando uma promessa, aguardando chegar ali naquele objetivo final, naquela meta, de uma conclusão de curso, de uma promoção profissional, ou de a espera de um filho, né? Quem sabe você, um casal, está tentando engravidar, está ansioso com esse processo aí, né? Com essa promessa, quem sabe você recebeu, vocês receberam promessa que seriam pais, e você está aguardando essa promessa. E no tempo do aguardo, né? Dessa espera, a gente é tentado muito aí tentado a ser dominado com a ansiedade. E como eu disse também, nosso tempo aí é um tempo muito desafiante, que a gente também é tentado com a comparação e isso também gera ansiedade no nosso coração. Então vamos ler aqui um trecho, está no Velho Testamento da Bíblia, e aqui eu quero fazer um parênteses, uma observação, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah não, esse Velho Testamento, né, porque a Bíblia, para quem não conhece, tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento são os evangelhos, né, dos discípulos, é a partir aí da vinda de Cristo nesse mundo, né, uma nova forma de manifestação de Deus, que é a partir da vida de Jesus. E o Velho Testamento, muitas pessoas veem assim como um livro talvez ultrapassado, que não precise mais, que Deus se manifestava aí com muito rigor, com muita punição, né? E fica até com medo dessa visão aí de Deus. Só que tanto o Velho como o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles são importantes para o nosso exercício de fé, porque tem histórias, tem ensinamentos muito importantes e muito atuais para nós, que a gente pode fazer aí essa leitura um tanto assim poética, digamos assim, né? A gente pode, por exemplo, esse exemplo aqui do maná foi um exemplo que Deus ele deu literalmente o alimento diário para o povo que estava precisando se alimentar, estava no deserto e Deus supriu essa necessidade de alimento. Mas a gente pode fazer algo poético no sentido assim de aplicar na nossa vida e relacionar algumas coisas que a gente necessita na nossa vida. A gente muitas vezes não vai necessitar do alimento, mas a gente vai necessitar dessa provisão diária aí, da paz, da confiança, da esperança, quando se aplica ao que a gente está conversando, que é a ansiedade, a espera aí por algo, por uma promessa, ou para concluir algum objetivo na vida, alguma coisa que você está executando, um curso, quem sabe, você pensa, poxa, eu mal espero quando eu me formar, já começar a exercer a minha profissão, quem sabe você está trabalhando em outra área, você está se qualificando, você pensa, poxa, eu já não aguento
demais trabalhar com isso que eu estou trabalhando. Estou com muita vontade de me formar e já começar a mudar aí a minha área, né? Me qualificar, ser promovido, ou ter meu filho, ou ter a minha casa, né? Quem sabe você está num consórcio aí, aguardando ser contemplado num consórcio. Enfim, tantas coisas que a gente espera na vida, ou mesmo as promessas, como eu exemplifiquei, né? Essas percepções que a gente tem no espírito de promessas que Deus nos faz, e as próprias comparações com as redes sociais. A gente precisa sempre vigiar para não entrar nesse lugar de ansiedade. E isso se aplica muito, essa palavra aí do maná. Nós vamos ler aqui, está no livro de Êxodo. Deixa eu ver aqui. Vamos ler no capítulo 16, a partir do versículo 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha o desespero deles, né? Eles saíram da escravidão, foram libertos aí, né, pela mão do Senhor, e estavam pedindo para voltar, né? Dizendo: quem dera a gente tivesse lá, porque eles estavam querendo o alimento, né? E aí estavam questionando aí essa situação. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Eles estavam olhando o momento ali e eles estavam questionando, depois de terem visto aí tantos milagres, né, da libertação, as pragas do Egito, a forma que Deus fez tudo acontecer para eles serem libertos da escravidão. Eles, diante de uma situação desafiante aí da fome, eles se desesperaram e acusaram Moisés e Arão, né? Disseram: olha, poxa, vocês nos tiraram do Egito. Eles esqueceram do poder do Senhor. E a gente não pode julgar eles, porque quantas vezes a gente faz isso, né? Isso serve de alerta aí para a nossa vida. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Aí Deus já disse: não, calma, fiquem tranquilos, eu vou alimentar vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Olha que interessante, Deus, ele disse: eu vou alimentar vocês, mas tem as regras, né? Tem a forma que eu vou fazer isso. E eu vou colocar vocês à prova para ver se vocês me obedecem, se vocês vão seguir as minhas instruções. E tudo dentro aí da dinâmica das instruções do Senhor, existe um grande ensinamento para nós. E é isso que a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui nessa conversa, nesse vídeo. Aonde que eu parei? E no sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Então, o sexto dia, né, era a preparação do sábado, que era a ordenança do Senhor, o sábado para o povo descansar. Então, esse dia seria uma exceção, eles recolheriam por 2 dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. Então, aí, uma orientação para o povo, né? Dizer: olha, vocês com essa situação, vocês vão ver a glória de Deus, vão ver que foi Deus que libertou vocês, né? Porque vocês vão testemunhar outro milagre. Porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele, né? O povo estava achando que estava reclamando contra Moisés, contra Arão, mas eles estavam questionando o poder e o amor do Senhor. Quando eles começaram a murmurar e dizer: ó, quem dera a gente tivesse ficado no Egito e morresse lá, porque lá a gente comia carne, porque lá isso, porque lá aquilo. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Então, isso é bem importante a gente, né, colocando um parênteses aqui, é bem importante a gente pensar sobre isso e ter essa clareza, né? Muitas vezes as pessoas podem, daqui a pouco, ser hostis com a gente, né, porque a gente daqui a pouco está falando, dando uma palavra, tentando pregar o evangelho para alguém, aqui saindo totalmente, né, do tema desse vídeo, mas eu achei interessante pontuar isso também.
Só que a gente tem que ter muito claro, né, que não é contra nós que as pessoas reclamam e criticam, é contra o que a gente carrega, né? O nome do Senhor, o testemunho de Jesus. Então aqui eu acho que é só até essa parte que é interessante aí para eu mostrar para vocês esse trecho que está na Bíblia. E eu fiz algumas anotações em relação a isso, sobre essa provisão diária que Deus deu para o povo e a gente substituir, né, na nossa vida, como eu disse, que tudo pode ser usado, né, na palavra, tudo pode ser usado para a gente imaginar a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, naquele contexto, o povo estava carecendo, precisando e reclamando, murmurando, né, precisando do pão. Só que quantas vezes na nossa vida o que a gente carece é a calma, é a paz e a confiança, como eu disse, né? Quantas vezes a gente está à beira de ser sucumbido aí pela ansiedade, pelo desânimo, esmorecendo na nossa fé, pensando, ai meu Deus, até quando essa situação, até quando eu vou lutar, lutar e não ver as coisas acontecendo, ai eu não aguento mais, eu sei que é importante concluir esse curso, mas está muito difícil, ai quando que vai terminar essa situação na minha vida, né? Enfim, aqui você pensa no seu contexto de vida, né? Aquele desafio que você está vivendo, que você não sente mais forças para aquilo e já está assim, prestes a desanimar e pensa assim, meu Deus, eu estou olhando lá no futuro e isso está desgastando a minha energia. Eu quero falar uma coisa bem importante aqui que a gente precisa sempre, a gente não deve esquecer, porque como o exemplo aqui do maná, que foi uma provisão diária, muitas vezes a gente fica assim, olhando lá na frente a nossa vida, né? A gente fica pensando naquele objetivo que a gente traçou, que a gente está batalhando, ou naquela promessa, e a gente já fica assim, olhando lá na frente. E a gente fica ansioso e desanimado, porque o nosso presente, o nosso natural, às vezes ele está um pouco distante daquilo ali, né? O que a gente enxerga é um pouco distante daquele cenário lá na frente. E olha como é importante a gente tentar vigiar os nossos pensamentos e fazer esse exercício de não ficar olhando lá na frente, mas a gente se ater ao alimento diário, né? Aí entra a aplicação do maná na nossa vida. Aquela provisão diária, o que a gente tem que fazer hoje. O que a gente tem que fazer hoje? Quais são os passos, os direcionamentos que Deus dá no hoje? Se a gente olhar lá na frente, vai acontecer que nem acontecia com o maná, quando o povo recolhia mais. Apodrece a nossa alma. A nossa alma fica cheia aí de inseguranças, ansiedade, medo, frustração, desânimo. Então, é uma lição preciosa para a nossa vida. Nessa aplicação aí das promessas, da ansiedade, a gente, claro que a gente deve, muitas vezes, você que de repente é uma pessoa mais planejada, que planeja a longo prazo as coisas, a gente traça um planejamento, né, com a orientação do Senhor, aquele planejamento flexível, né, que dia após dia a gente vai estar pensando, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? É esse passo que eu devo dar? Mas a gente deve pensar, não deve assim viver só, né, o dia a dia, aquela coisa, vida que me leva, leva eu. Mas dentro desse planejamento, o importante é a gente focar nossa energia no dia de hoje. No dia que a gente acorda e a gente tem coisas para fazer naquele dia, passos para dar, que às vezes a gente pode até achar que são pequenos, mas eles são essenciais, cruciais para ir construindo aquele futuro que a gente almeja. E aqui eu vou ler para nós umas anotações que eu fiz em relação ao maná, né? O que é o maná? O alimento milagroso enviado por Deus aos israelitas durante os 40 anos no deserto, após a saída do Egito, descrito no livro de Êxodo que a gente leu. Era uma substância fina, parecida com geada, branca e com sabor de bolo de mel que aparecia diariamente com o orvalho para sustentá-los.
Então, por que que eu achei importante a gente ler essa descrição do maná? Porque, assim, era algo que Deus dava para eles quando eles estavam no deserto. Então, isso significa que Deus vai dar essa provisão para nós também do que a gente necessita dentro do nosso deserto, dentro dos nossos desafios, das nossas inquietações, das nossas inseguranças. Deus também está disposto a dar essa provisão diária, mas ela é diária, porque se a gente ficar pensando muito lá no futuro, o que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro, né? Então, significa que a gente não deve entrar nesse lugar aí de excesso de futuro. A gente deve receber a provisão diária de Deus, de confiança, de fé, de posicionamento, de executar aquilo que Deus nos propõe no dia de hoje. E uma coisa que eu achei bem interessante, porque olha a aparência do maná. Era algo que parecia uma substância fina, parecida com geada, branca, com sabor de mel. Então eu até anotei aqui, aparentemente algo simples, que talvez a gente olhasse e não desse nada para aquilo ali, né? Pensasse assim, poxa, mas isso aí é uma coisa, que coisa esquisita isso, uma coisinha fina, parece uma geada, mas tem um sabor de pão de mel. Quando a gente experimenta aquilo ali, a gente vê que é delicioso. Então é assim que a gente deve pensar nessa provisão diária de paz e de fé, de confiança dentro dos nossos desafios da vida, para a gente vencer a ansiedade. É algo que a gente pensa assim, puxa, eu vou aqui nesse dia de hoje consagrar o meu dia ao Senhor, me ajoelhar na presença do Eterno, do Criador dos céus e da terra, aquele que me sonda e me conhece. Vou depositar minha vida a Ele, consagrar meu dia a Ele, pedir que Ele dirija os meus passos, que Ele me dê sabedoria para tomada de decisões. Parece algo tão simples, né? Parece algo banal e simples. E quem sabe você está me escutando e pensa assim, eu vou fazer isso, mas eu nem acredito muito que Deus existe, sei lá. Parece que eu estou falando lá com o teto, com a parede, né? Mas faça isso, faça um exercício de fé dia após dia. Por mais que pareça algo simples, como esse maná que desceu do céu, né? Algo que talvez aos nossos olhos a gente não desse nada por aqui. Mas quando a gente experimenta, a gente vê que é doce, que é delicioso, que é como um pão de mel, sabor de pão de mel. Faça isso e veja assim como vai ser diferente o teu dia. E procure exercitar a sua mente para não ficar ansioso pensando lá naquele futuro, né? Que nem aconteceu. O que que a gente tem de concreto na nossa vida? É o dia de hoje, né? O nosso presente, o presente que Deus nos deu, é o que a gente tem. E eu sei que é muito fácil a gente falar isso, né? Eu tô falando para você e eu tô falando para mim também, essas palavras. Porque é muito fácil a gente ficar ansioso. É muito fácil a gente ficar ansioso e já pensar lá na frente, como é que vai ser? Mas Deus colocou isso no meu coração, mas como é que vai ser? É muito fácil. Inclusive, eu estou compartilhando essa palavra porque antes eu refleti sobre ela na minha vida. E eu sei o quanto é desafiante, mas a gente tem que ser assim, intencional em vigiar nossos pensamentos, a nossa mente, cuidar das nossas emoções. Então, achei interessante também, que eu anotei, que o significado do maná, ele deriva do hebraico, e ele significa, assim, uma pergunta, o que é isso? Né? Então, o povo ficou espantado, viu ali algo caindo do céu, que parecia uma geada, uma coisinha fininha, branca, né? Acho que parecida com geada branca, e falou, o que é isso? Então, ficou o nome, né? Maná, o que é isso? Ficaram espantados com aquilo ali, algo que parecia simples, algo enigmático. E é assim na nossa vida, como eu disse, né? Se a gente começar a depositar nossa confiança em Deus, consagrar o nosso dia, se concentrar em viver o dia de hoje, para a gente vencer a ansiedade. Essa ansiedade que é quase uma epidemia na sociedade, né? É difícil a gente ver que alguém não é ansioso. Tudo
colabora para a gente ser ansioso. Até as crianças aí usando o celular, tudo rápido. A gente já não tem mais paciência, às vezes, para escutar um vídeo longo. Esse aqui acho que é um dos mais longos que eu estou fazendo aqui no canal. Já está em 25 minutos. A gente não tem paciência mais para as coisas, para sentar, conversar, olhar no olho, que nem quem é gaúcho, né? Tomar um chimarrão com a pessoa, conversar, escutar. Como a gente tem dificuldade, às vezes, de parar e escutar. E a gente precisa urgentemente exercitar isso para nossa sanidade mental, para nossa saúde emocional, para nossa saúde nos relacionamentos. A gente precisa vencer a ansiedade. Então, por isso essa palavra é tão importante, a gente pensar no maná lá do povo do passado, dos hebreus, povo israelita, né? E a gente pensa assim, poxa vida, Deus pode derramar esse maná na minha vida diário, né? Eu posso depender de Deus, da força, da fé, da confiança, da esperança, diariamente, um dia por vez, né? Um tijolinho por vez, ao invés de ficar olhando, contemplando lá o futuro, um tijolinho por vez. É isso que Deus deseja, né? Então é a provisão diária que a gente também pode ter na nossa vida, né? Como esse maná, ele deveria ser recolhido diariamente antes do sol nascer. Essa era a instrução do Senhor. Deus testou o povo, né? Vou ver se vocês vão seguir a minha instrução, para evitar que derretesse, porque se o povo não seguisse aquela instrução, pronto, aquele maná, ao invés de ficar com aquela aparência branquinha, né, parecia uma geada, quando colocasse na boca, parecia um pãozinho de mel, aquele maná ia ficar podre, ia ficar horroroso, né, e então é assim na nossa vida. Se a gente fica dependendo lá no futuro, olhando as coisas lá adiante, a nossa alma vai adoecendo. A nossa alma vai se enchendo de ansiedade. Muitas vezes a gente não aprecia o agora. Quantas vezes, quem sabe você que é pai, você que é mãe, você fica tão ansioso com a vida, pensando, ai, como é que vai ser? Esse mês eu vou pagar as contas, no mês que vem, como é que vai ser? Como é que vai ser tal coisa? A gente fica lá no futuro, a gente não consegue se concentrar no presente, a gente deixa de desfrutar com os nossos filhos, né? E as crianças são maravilhosas em nos ensinar o agora. O que eles mais querem, às vezes, é um tempo de olho no olho, de brincar, né? Inclusive, agora eu prometi para minha filha, depois que eu gravar esse vídeo, eu vou ali brincar com ela. Talvez jogar Uno, ou pintar alguma coisa, ou ela vai escolher a brincadeira. E a gente precisa entrar nesse lugar, porque senão a gente não desfruta o que a gente tem, os presentes do Senhor no hoje, né? Então, é isso, né? O maná, ele parou de cair quando os israelitas entraram na terra prometida de Canaã. Então, essa provisão diária por momentos na nossa vida, em que a gente, como eu falei no início do vídeo, que a gente está num momento desafiante, num momento de mais, talvez assim, um processo e construindo algo com Deus, né? Ou e caminhando para aquela promessa de Deus, a gente às vezes tende a ficar assim confuso, tende a ter muitas emoções juntas, né? E tende a ficar ansioso. Agora, depois que a gente entrar naquela promessa do Senhor, aí é outra fase, né? Mas que a gente possa, já como eu disse, né, que a nossa sociedade aí tem tanta ansiedade, que a gente possa pensar nessa palavra de maná para fazer uma aplicação diária na nossa vida, de dependendo da calma, do sustento do Senhor, da fé, da esperança diariamente, sempre pensando aí nessa porção diária que Deus tem para derramar na nossa vida, dessa provisão que nos sustenta, né, que sustenta o nosso ser, a nossa alma e a nossa esperança. Então fica com essa reflexão, espero que te ajude aí você sair desse senso comum que a sociedade vive, de uma vida frenética, ansiosa, mesmo que você tenha aí muitas coisas para fazer, né? O privilégio de não ser ansioso não significa uma pessoa assim, eu não vou ser ansioso quando eu ficar lá no ócio produtivo, né? Quando eu ficar de boa, quando eu estiver de férias do trabalho, não.
a gente pode tentar entrar num lugar de uma vida sem a ansiedade, mesmo com muitas atividades. Esse é o objetivo, né? Que a gente tem as atividades, todos nós temos compromissos, a rotina, as atividades, mesmo você que é dona de casa, né, que você não trabalha fora, mas você tem a casa, os compromissos, os filhos, as responsabilidades, a gente pode entrar nesse lugar aí de fugir da ansiedade, mesmo com muitas atividades, com muitas responsabilidades na nossa vida. Esse é o objetivo, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.